Olá! Hoje nós estamos aqui para falar de dois transtornos de ansiedade específicos. Transtorno de ansiedade generalizada, também chamado de TAG, e transtorno do pânico. Você sabe qual é a diferença entre esses dois? Olá, eu sou Cristiane Schumann, psicóloga na Clínica Casuly, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e sobre transtorno do pânico. Você sabia que existe uma diferença entre eles? Pois é muito comum que pessoas que tenham TAG também já tenham tido alguns episódios, alguns ataques, algumas crises de pânico. E é muito comum que pessoas que tenham transtorno do pânico também sejam vítimas do transtorno de ansiedade generalizada. Mas o que são esses transtornos? No que eles consistem? Quais são os principais sintomas? Falando um pouquinho sobre TAG, o TAG é um transtorno de ansiedade onde a ansiedade já está cronificada. Com relação à intensidade, os sintomas são um pouco mais leves, mas a pessoa já carrega o TAG, essa ansiedade, esse estado de tensão, de apreensão, de preocupação, já carrega isso ao longo da vida por algum tempo. Na verdade, a gente tem que falar de pelo menos 6 meses, com esses sintomas, para que a gente fale de um transtorno de ansiedade generalizada. Falando um pouquinho sobre os principais sintomas do TAG, é uma preocupação excessiva, exagerada, um estado de inquietação, dificuldade ou incapacidade de relaxar, de desligar, de estar fora, dos problemas cotidianos. E são pessoas que ficam com uma preocupação excessiva exatamente com esses problemas mais triviais. Então, por exemplo, com relação a contas a pagar, dinheiro, problemas familiares, possíveis problemas de saúde. A pessoa com TAG, ela está sempre preocupada com algum problema que é dela própria, de algum parente ou familiar muito próximo, ou até de terceiras pessoas que não necessariamente têm ligação direta com ela. Uma das grandes queixas do TAG é que no final do dia a pessoa está exausta, sem energia, porque, como eu disse, ela fica inquieta, tensa, preocupada durante todo o dia, muitas vezes tem uma aceleração do pensamento, o pensamento não para, mesmo que a pessoa por fora esteja plena, parecendo que está muito calma, muito tranquila, por dentro está aquele turbilhão de pensamento, de sentimento, de preocupação, um monte de e se's, e se isso, e se aquilo, mas e se aquilo outro. Então chega no final do dia, a pessoa que tem TAG, ela está exausta, já está muito cansada, Então essas são as principais características de um transtorno de ansiedade generalizada. Mas e o pânico? O que é o transtorno do pânico? O transtorno do pânico, ele se caracteriza por por um conjunto de sintomas físicos, sintomas psíquicos e sintomas comportamentais que acontecem ao mesmo tempo, levando a pessoa a uma crise muito intensa de ansiedade que tem que estar acompanhado por um medo de morrer, ou medo de perder o controle, ou medo de enlouquecer. Os principais sintomas do ataque de pânico ou de uma crise de pânico são taquicardia, aceleração do coração, palpitações, sudorese, sensação de desmaio, queimação, sufocação, dificuldade de relaxar, parestesias, desrealização, despersonalização. Esses são os principais sintomas, físicos e psíquicos que o transtorno do pânico pode causar. Só de eu explicar o transtorno do pânico e o TAG, já dá para começar a entender a diferença entre esses dois transtornos? A principal diferença entre esses dois transtornos é a intensidade. O TAG é menos intenso e mais persistente, mais duradouro, mais crônico. O transtorno do pânico, ele é muito intenso, A pessoa passa por uma crise extrema, intensa, mas essa crise ela tende a ter uma durabilidade, Então ela tende a durar ali de aproximadamente de 15 a 30 minutos e ela passa. Nos dois transtornos tem uma sensação de exaustão, Como eu já disse,
do TAG, geralmente no final do dia, e do transtorno do pânico, geralmente depois de uma crise de pânico, de um ataque de pânico. Nos dois transtornos há muito gasto de energia, há muita preocupação, há muito medo. No TAG, a pessoa está sempre em estado de alerta, sempre com medo de que alguma coisa aconteça, de que alguma coisa ruim vá acontecer. Então, se uma pessoa com TAG ela está planejando alguma coisa, ela já planeja também os problemas que ela pode ter e possíveis soluções para aqueles problemas, e ela sempre se pergunta se ela será capaz de resolver esses problemas que ela própria criou na cabeça. E a pessoa com um transtorno do pânico, ela tem muito medo de ter uma próxima crise. Como as crises são extremamente desconfortáveis e desesperadoras, porque é literalmente uma sensação, uma iminência de morte ou de enlouquecimento, a pessoa que acabou de passar por um ataque de pânico, ela tem muito medo de passar por um ataque de pânico novamente. Bom, eu espero que tenha sido compreensível aí a diferença entre esses dois transtornos. No nosso canal tem 2 vídeos, um vídeo específico de transtorno do pânico e um vídeo específico sobre TAG. Então, se você quiser saber mais, passa lá no nosso canal, a gente prepara com muito carinho os vídeos para você e estamos super abertos a sugestões, a comentários, a críticas, porque o nosso propósito é sempre ver você bem. Então, muito obrigada pela companhia, te vejo no próximo vídeo.